Agora, Wesley, eu queria fazer uma pergunta pra você, que Claro. nessa questão, que, por exemplo, eu sou evangélico e as pessoas, um abraço pra todos da congregação cristã do Brasil. Beijo. A paz de Deus. E o pessoal fala, não, mas por que traz a igreja no debate? Por exemplo, a gente tem o exemplo da Damares. A Damares deu o relato dela de fé e foi absolutamente achincalhada. E além de ser uma pessoa evangélica, acredito, e é uma mulher, que é o que a turma fala que é uma minoria. Não, e ela tava falando um relato de ter sido abusada. Exatamente, é um relato Fizeram forte. piada. Não, fizeram um chacota, deram abuso risada. dela. Só porque ela envolveu Cristo no meio. Olha só o nível das Então, coisas. quando eu queria saber da tua opinião de que as pessoas falam, não, mas por que traz a igreja pro debate? Porque tem um lado que é totalmente contra os valores da igreja. E porque a política nasceu na igreja. Uma coisa interessante também, hein, Wesley? Ela disse assim, a gente hoje fala de política dentro da igreja para a gente poder amanhã processar nossa fé. Biblicamente, a política nasceu dentro do evangelho. Veja só, Deus deu uma ordem ao homem, disse assim, olha, agora você vai governar. Você sabe o que é a palavra governo. Governar sobre os animais do campo, sobre os animais aquáticos, sobre os seres... Governo. O homem que passa o governo para a serpente. Ponto. Para quem não acredita muito, para quem é ateu, enfim. Então vamos contar como uma historinha de gibi. Mas lá na frente nós temos um cara chamado Jetro, que é o pai da política. Jetro é o cara que falou assim, vamos organizar isso aqui no deserto, Moisés? Ele era o sogro de Moisés. Porque se não organizar, esse povo vai ficar trazendo problema para você, nós nunca vamos chegar na Terra Prometida. Jetro falou assim, vamos colocar chefes de 1000, chefe de 500, chefe de 100, chefe de 50, ou seja, organizar. E se a gente der um Google, o que é política? O que significa a palavra política? É a ciência da organização. O pai da organização é Jetro. Dali para frente, a Bíblia nos traz livros políticos. O livro de Juízes não tinha reis, não tinha presidentes, eram juízes. Eram 13 juízes. 13 não, que eu não gosto de falar esse número. 12 mais 1. Era 12 mais 1 juízes. Esses 12 mais 1 juízes era Deus que escolhia, Deus que falava, Deus que dava estratégia de guerra, Deus que mandava anjos conversar. Sansão, a história que a gente conhece, que tinha força, era um desses juízes. Deus foi lá na casa do pai e da mãe e disse, olha, vai nascer um filho seu, não passa na vara, ele vai governar sobre Israel, ou seja, governo, chefe, presidente. Então esse livro de Juízes é um livro político. Aí nós temos o segundo livro político, é o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, são livros que contam a história dos reis, que eram os presidentes. Então é um crente muito burro que fala, Deus não se mistura com política. Wesley, eu acho que a questão... Espera ele terminar, Não, parece um desgraçado. pouquinho. Tá, termina. Tava quase. Ele quer terminar. Só para terminar o raciocínio. Nesse tempo, vamos falar aqui agora na Alemanha, no nazismo, né, nós temos um nazista de direita aqui, que é o Adriles. Eu conto essa piada sempre que eu... É verdade. Tinha até um nazista judeu, o Felipe Martins, né? O Adriles esteve lá na minha casa, lá no estúdio, lá, gente, eu tô recebendo um nazista de direita, eu fiquei emocionado. Um negro fascista, um nazista de direita, é uma maravilha. Que democracia. E eu amo o presidente porque ele é o meu racista favorito. Olha só. Olha só. Então, na época do nazismo, nós tínhamos a igreja luterana e a igreja, minha deputada, a igreja católica, ela era toda assistencialista política. Então, hospital, eram os padres que mandavam. Casa de idoso, asilo, tudo eram os padres que mandavam. Até nasceu um movimento chamado pietismo. Depois vocês dão um Google, se você em casa, estuda isso. Pietismo, não é petismo. Se bem que o capeta é o mesmo, que operava nos dois modelos, tá? Mas o pietismo é o seguinte, a gente cuida das almas, ou seja, vamos santificar as almas, e vocês cuidam da política. Gente, quando a igreja saiu do cenário, enquanto domingo estava tendo missas e cultos nas igrejas, Hitler estava enchendo o vagão de judeu para assassinar. Isso aí, exatamente. Então, essa cegueira, essa omissão, essa falta de injetar o seu direito constitucional de cidadão, de eleitor, mesmo sendo cristão, cria essa burrice de, Deus não mistura com política, religião não mistura com política. Tá essa desgraça que tá.